você, eu sou o Carlos Valentim, hoje é 1º de setembro de 2023 e te dou as boas-vindas a essa edição extraordinária do programa Dicas Tributárias. Extraordinária porque no programa de ontem eu falava sobre atualizações tributárias e dizia também que o Executivo tinha enviado ao Legislativo, ao Congresso Nacional, um projeto de lei tratando da tributação dos rendimentos oferidos por pessoas físicas no exterior. E eu acabei encontrando esse projeto de lei, é o 4173, então eu queria trocar algumas ideias com vocês sobre isso, resumidamente, não vou me estender muito com isso não. Ele, na verdade, é mais uma tentativa que aconteceu primeiro na medida provisória 1171, que ela teve a eficácia dela divulgada essa semana. Depois, ela entrou como um adendo na medida provisória 1172, que cuidava apenas do valor do salário mínimo. Essa já foi aprovada, já foi convertida em lei, sem falar nada sobre tributação no exterior. E agora veio esse projeto de lei 4173, falando sobre esse assunto. É mais ou menos o mesmo texto que já tinha no passado, ou seja, classifica-se como rendimento no exterior tudo aquilo que você ganhar fruto de uma aplicação financeira, seja numa instituição oficial ou não, ou seja, tudo que você ganhar fora do país. Até aí, não vejo muita novidade, porque de acordo com o artigo 34 do Regulamento do Imposto de Renda, para você ser tributado, independe da origem da renda, o local onde foi oferida, basta você ter a vantagem econômica em relação a isso. Isso é até uma obediência a um princípio do próprio Código Tributário Nacional, que ele fala que a tributação, o fato gerador do imposto de renda, que está lá no artigo 43, é a percepção e a recepção da renda e a disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Então, se está disponível para você, já é tributado. A diferença é que agora esses rendimentos eles serão colocados na declaração anual de ajuste, serão tributados de forma separados dos demais rendimentos e ele até R$6.000 é isento, de R$6.000 até R$50.000 ele tem uma tributação de 15% e acima de R$50.000 por ano 22.000 ou 22,5%. E também considera como aplicações financeiras tudo aquilo que te gerar algum tipo de resultado positivo no exterior. Então, por exemplo, você tem uma conta corrente, mas é uma conta corrente remunerada, essa remuneração da conta corrente é considerada como tributável e caiu na sua conta, deve ser tributável aqui, independente de você trazer o dinheiro para cá ou não. E aí, tudo bem, não vejo muito problema nisso. Agora, a coisa começa a complicar quando volta a se falar em tributação dos lucros das empresas no exterior detidas por pessoas físicas. Eles fizeram duas diferenças. Primeiro, eles vão considerar que estão incluídas nessas empresas que serão tributadas os lucros de acordo com essa regra que eu falei anteriormente, ou seja, inserindo o lucro oferido no ano na declaração de ajuste e tributando naquelas mesmas alíquotas que eu acabei de falar, aquelas empresas que estiverem localizadas em paraísos fiscais. Aqueles países de tributação favorecida, de baixa tributação ou de tributação favorecida, que tem uma lista que a Receita Federal divulga de tempos em tempos. Só que ele fala que é o seguinte, essas empresas ou então aquelas cuja receita ativa não seja superior a 60%. O que é a receita ativa? A receita ativa é a receita que vem da operação da empresa. Então, por exemplo, se a empresa é uma empresa imobiliária, a receita ativa é aluguel. Se a empresa é uma prestadora de serviço, a receita ativa é a prestação de serviço. Então, o projeto de lei elenca diversas receitas que elas não são consideradas como ativas, que na verdade a tentativa é dizer o seguinte, se você tem uma cash company, você tem uma empresa no exterior, essa empresa só tem aplicação financeira, não tem qualquer outro tipo de operação, ela é uma empresa alvo desse tipo de tributação. Só que aí não há nenhuma diferença se ela está ou não em paraíso fiscal, porque a regra que está no projeto de lei é uma regra alternativa. Ou você está no paraíso fiscal, ou você tem a sua renda originada não predominantemente em receitas ativas. Isso vai trazer um problema sério. Por quê? Porque já houve uma tentativa de se fazer isso em 2001, pela medida provisória 2158. Essa medida provisória gerou uma discussão enorme através da ação direta de inconstitucionalidade número 2588, que ela começou em 2001 e ela só terminou em abril de 2013, quando o STF bateu o martelo. E qual foi a decisão do STF?
que é considerada inconstitucional quando você tenta tributar um lucro que ainda não foi disponibilizado para os seus acionistas. Então essa regra só valeria para aquelas empresas que estiverem listadas em paraíso fiscal. Tanto que esse artigo, era o artigo 74 da medida provisória 2158, ele foi revogado posteriormente. Então hoje considera-se constitucional essa tributação do lucro sem estar disponibilizado para o seu sócio aqui no Brasil, quando essa empresa estiver situada em país que não está listado como paraíso fiscal. Só que a regra do projeto de lei não fala isso. Se você estiver num local onde não é paraíso fiscal, mas você tiver a formação dos resultados predominantemente de receitas passivas, você vai ser também incluído nisso daqui. Então, isso vai gerar uma discussão, vai aumentar o contencioso tributário, que hoje é muito grande. Uma outra coisa também que eu achei assim, que vai gerar uma discussão internacional, é a figura dos trusts. Por quê? Porque essa regra, esse projeto de lei, ele considera o trust como se fosse uma aplicação financeira. Então ele considera que ainda pertence ao titular do trust tudo aquilo que ele colocou lá. E toda aquela remuneração que os ativos que estiverem no trust gerar serão tributados aqui. Qual é o grande problema disso? O trust não é regulado no Brasil. Não existe uma lei que diga o que é. O próprio projeto de lei reconhece que o trust é regulado por leis internacionais. O trust teve origem na Idade Média, lá na Inglaterra, e como é que ele funciona? Eu tenho meus bens, eu tenho um certo temor em relação ao que vai acontecer comigo, então o que eu faço? Eu dou esses bens para alguém, que é o trust, nomeio um trustee, que é a pessoa que vai gerenciar tudo aquilo, e faço para ele o que se chama de uma carta de desejos, onde eu digo para ele o seguinte: olha, se acontecer alguma coisa comigo, você pega todos esses bens aqui e destina da forma que está escrito aqui. Então eu tenho uma doação, e a doação, nesse caso, o trust, a doação, ela pode ser revogável ou irrevogável. Então, mas mesmo assim, quando eu faço uma doação, o bem não me pertence mais. Agora, a legislação brasileira está querendo dizer que não, ele permanece você como titular para fins tributários no Brasil. O que eu achei mais absurdo é que o próprio projeto de lei, ele prevê que o instituidor do trust, se ele estiver vivo ainda, ou seus herdeiros, se ele já tiver falecido, eles devem entregar até 180 dias depois de promulgada a lei que for derivada desse projeto, uma declaração que ele está falando para o trustee lá fora que ele deve obedecer às normas dessa lei. Eu acho isso vai ser um negócio muito complicado, porque o trustee, o próprio nome diz. Trust é uma palavra em inglês para confiança. O trustee é aquele cara da sua confiança que você entregou o seu patrimônio para ele gerir. E agora você vai dizer para esse cara que você não precisa fazer nada daquilo que eu estou pedindo, você faz aquilo que a lei brasileira está te mandando, ele está sob lei internacional, ele está sob lei de fora. Aí há um problema jurisdicional que eu não sei como é que vai ser resolvido. Mas o próprio projeto de lei já diz o seguinte: se o sujeito lá fora se recusar, ou se o instituidor do trust ou seus beneficiários se recusarem a apresentar essa declaração, ou se o trustee se recusar a cumprir, vai valer do mesmo jeito. Então a coisa está bastante arbitrária, eu não sei que fim esse negócio vai dar, mas certamente vai gerar um contencioso muito grande. Então, depois o projeto de lei trata da possibilidade de você atualizar os seus bens, que você tinha em 31 de dezembro de 2022, eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, eu acho que não vale muito ficar batendo nisso, mas é uma oportunidade de você revisar o que você tinha lá e ver se vale a pena você atualizar e pagar 10% de imposto de renda sobre isso. Então, esse era o papo que eu queria trazer para vocês sobre esse projeto de lei 4173, e agora vamos acompanhar as discussões do Congresso, que sinceramente não sei se vai para frente, porque esse assunto, como eu falei no início, ele vem desde 2001, então, ou seja, são 22 anos tentando superar todos esses imbrólios jurídicos, esses imbrólios legais, para poder tornar legal esse tipo de tributação. Não sei se vai ser dessa vez ainda que vão conseguir, mas
Estamos de olho nisso, vamos ver os andamentos desse projeto, ver para onde ele vai e qualquer novidade eu volto aqui com vocês, valeu? Então, um abraço, hoje é sexta-feira, então aproveitem bem sua sexta-feira, um bom final de semana e a gente se vê por aí. Qualquer dúvida que quiserem falar comigo sobre isso, já sabe, se inscreva nesse canal e os meus dados de contato estão logo a seguir desse vídeo. Um abraço para vocês, até mais, tchau!